Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a forma como o Brasil é visto pelos estrangeiros. Já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora. (15 de fevereiro, mais uma edição do Triálogo para você, e nessa semana a gente está conversando sobre a visão que os estrangeiros têm do Brasil. E quando eles chegam aqui, muda essa visão? Para a gente entender melhor, a gente trouxe 2 experiências riquíssimas para trialogar com a gente, né? Uma é da Dária. A Dária, ela veio da Rússia, veio morar no Brasil, está há 9 anos aqui e vai contar um pouquinho das impressões dela sobre o nosso país. E temos também o Ernesto Guevara. Sim, não é o Che, mas ele tem muita história para contar. Também está há 9 anos aqui, ele veio do Peru, circulou por vários estados do Brasil e escolheu o Espírito Santo para habitar definitivamente. Antes da gente começar a conversar exatamente sobre esse tema, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Fui para Central Park para testar alguns gringos sobre Brasil. What are the first things you think of when you think of Brazil? The movie Rio, because that's all I know about Brazil. Mountains, mountainous regions. Think of the Amazon, think of Carnival. Soccer, the color yellow, Carnival. Well, I don't think of nothing because I don't know nothing about Brazil. Beaches, women. I know Shakira isn't from there, but you know that kind of music that Shakira does, something like that. What is the capital of Brazil? Ooh. I would say Rio, but I feel like that's wrong. Is it Rio de Janeiro? Is there a Brazil city? Rio? Rio de Janeiro. Sao Paulo? I don't know. What language do they speak? Some dialect of Spanish. I don't know. Spanish, but is there Brazilian? I'm not sure. Spanish or Colombian or no, not Colombian. Who's the president of Brazil? I don't know that. I don't know. No idea. Oh my God, this is too complicated. I don't know. No idea. Don't know that. Ok, calma. Vamos tentar entender por que as pessoas sabem tão pouco. Todo mundo, inclusive vocês, conhece Nova York, porque já assistiu filmes e seriados infinitos sobre a cidade. Mas isso não significa que nós, nova-iorquinos, vamos saber tudo sobre o Brasil. Temos alguns ignorantes aqui? Temos, mas quase ninguém consegue responder a perguntas sobre todos os países do mundo. Provavelmente, nem você. Vou te dar uma prova sobre um país quase tão grande quanto o Brasil. Paquistão. Tem 180 milhões de habitantes. Quem é o primeiro-ministro? Não sabe? Qual é a capital? Qual é o idioma oficial? Pois é, alguns de nós sabemos tão pouco sobre o Brasil quanto vocês sobre Paquistão. Assim que, pega leve. E aí, Dária, o pessoal sabe muito sobre o Brasil, né? Não muito. Eu acho impressionante que as pessoas sabem tão pouco sobre o Brasil, um país tão grande, economia emergente grande do mundo. Teria pelo menos saber o capital, o idioma que as pessoas falam aqui, pelo menos isso. Ernesto, o que você achou? O pessoal está sabendo bem sobre o Brasil? Fiquei sorprendido un poco, ¿no? De saber que las personas no conocen el lado de Sudamérica, ¿no? Especialmente Brasil, ¿no? Un país tan bonito, ¿no? Tan tradicional de fútbol, un excelente carnaval, unas playas tan lindas, ¿no? No conozcan, muy fechados a un sistema cultural diferente, ¿no? De la vida, ¿no? De que se puede falar mais, ¿no? Dária, como que foi a sua história, assim? Em que momento da tua vida você resolve trocar a Rússia pelo Brasil? Não foi planejado. Algum tempo atrás eu fui passear em Londres, passear, estudar inglês e conheci meu marido lá. E naquela época a gente começou a se conhecer. Depois de um tempo lá, ele me convidou a passar férias no Brasil. Eu iria passar 3 semanas aqui apenas e eu estendi minhas férias, eu fiquei... Isso há quanto tempo? 9 anos. Há 9 anos já.
Então, as férias de 9 anos. E no seu caso, Ernesto, como é que foi? Que momento surge o Brasil no teu horizonte? Yo pienso en ese momento, tuve familiares que ya vinieron a hacer un maestrado, por ejemplo, acá de Brasil, ¿no? Uno ya fue idealizando Brasil, ¿no? Brasil un país muy atractivo para mí, ¿no? En el sentido cultural, ¿no? En el sentido de... Y no solo eso, ¿no? Sino también me trajo el mismo clima, mismo sistema del país, ¿no? En ese momento Brasil estaba en una economía muy buena, ¿no? Y Brasil siempre fue uno de mis atractivos para mí, ¿no? Você veio a trabalho. Eso, yo vine de trabajo, ¿no? Yo primero, hace años atrás, yo trabajaba por una empresa de mineración, ¿no? Y moraba en Brasilia, por ejemplo. Y poco a poco me fui encariñando a la gente, fui conociendo sistemas económicos, fui viajando mucho, ¿no? Y Brasil me encantó. E hoje você trabalha com o que no Brasil? Gracias a un país de un clima excelente, ¿no? No voy a encontrar un clima más similar a esto, ¿no? Nosotros estamos difundiendo la culinaria peruana. Culinaria peruana. Eso. Nosotros colocamos un restaurante peruano acá en Brasil, ¿no? Y estamos teniendo una acogida del pueblo brasileño que gusta también viajar, ¿no? Gusta hacer trotamundo, ¿no? Gusta experimentar una cosa diferente, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Já conhece a culinária peruana? Já. Inclusive, eu já fui no seu restaurante. Já fui. Você já foi? Já conheço. Obrigado. Por que você não lembra de mim, mas... Eu, de repente, não lembro de você. Já e é conheço. bom mesmo? Olha, tava bonito. Eu não comi porque tava assim, do lado, mas tava bonito o prato. Sim. Eu só quero acrescentar que eu gostei muito que Ernesto falou, que ele ficou encantado com o Brasil. Eu também, primeiro dia que meu marido me levou na praia, em Vila Velha. Então já foi para o Espírito Santo? Você Já. Eu só desembarquei no Rio, mas eu vim direto para Vitória quando eu vi a praia em Vila Velha, os coqueiros, castanheiras, água. Eu fiquei apaixonada. Eu falei para ele, eu não só fiquei apaixonada por você, mas também pelo lugar. Porque é maravilhoso, é lindo. Quando eu desembarquei no Rio, você vê aquelas montanhas, as praias, as ilhas, que era de dia. Maravilhoso. Aqui também. A paisagem maravilhosa. Você fica apaixonado mesmo. Rio de Janeiro e o Espírito Santo têm uma geografia muito parecida. É lindo. Você trabalha com o que, Dália? Eu sou professora de inglês e, às vezes, de russo. Tem menos procura, mas tem. Exato. Você já teve aula com ela também? Não, eu gostaria, né? Ainda não. Eu gostaria de aprender um idioma mais, não? Para nosotros sería muy legal, ¿no? Siempre bueno. Para romper barreras, ¿no? Porque el idioma yo creo que es una de las barreras más grandes que nos puede limitar venir a Brasil, ¿no? Y nosotros que falamos de repente español, ¿no? Tenemos un poco menos de dificultad en poder entender el idioma, ¿no? Y la mayoría de sudamericanos, yo en estos tiempos, ¿no? He visto que la migración está muy grande para venir a Brasil. Sí. Se fez, por ejemplo, el gobierno de Dilma, ¿no? Fue su Mercosur, fue excelente para nosotros. Nos abrió puertas, nos abrió muchos lugares como podernos nosotros desempeñar, ¿no? Oportunidades de trabajo, oportunidades de empresa. Você também tem essa percepção que em termos de mercado, o Brasil recepciona bem quem vem de outro país? Eu acho que o mercado no Brasil tem ainda espaço para crescer. Eu não tive dificuldade em arrumar emprego. Dificuldade nenhuma. Eu acho que quem procura vai achar, quem quer trabalhar vai trabalhar no Brasil. Você vê mais facilidade no Brasil do que via na Rússia, por exemplo? Não, lá também nunca tive problema em arrumar emprego. E lá você trabalhava com o quê? Como professora de inglês. Eu me formei em letras e pedagogia, trabalhei como professora de inglês lá e aqui. Eu acho o mercado aqui muito bom. Eu também queria acrescentar essa coisa que aqui tem Mercosul, mas também de uns tempos para cá, a Brasil e Rússia, e eu acredito que outros países do BRICS, têm acordo que não precisa de visto, então brasileiro pode ir para lá, russos podem vir para cá, sem precisar de fazer um visto. Isso facilitou muito para mim, meus amigos que me visitam aqui, minha família. Você conhece outros russos morando no Espírito Santo? Sim, a maior parte são mulheres casadas com brasileiros, não sei que... Acho que conheceram tem uma em Londres. química.
várias histórias diferentes, todas histórias diferentes. Tem, a maior parte se conheceram na Rússia, porque as pessoas que trabalham na indústria de petróleo e fazem intercâmbio lá, ou têm contatos de trabalho lá. Então elas conheceram maridos lá na Rússia a trabalho, eles estavam lá a trabalho. Conhece outros peruanos no Espírito Santo? Yo conocí bastante, gracias al restaurante que nos colocamos, ¿no? Fue como una migración de extranjeros allá, principalmente le falo de habla hispana. Fueron argentinos, fueron chilenos, españoles, colombianos, ¿no? Y peruanos acá sucedidos aquí en Espíritu Santo, tenemos mucho. No tenemos en realidad un cónsul, ¿no? ¿Cómo le puedo hablar? Alguien que nos integre, ¿no? Pero sí, yo conozco bastante peruano que tem acá em Espírito Santo. Última pergunta para a gente fechar esse bloco aqui. Se vocês tivessem que traduzir o Espírito Santo em uma palavra, como que vocês traduziriam o Espírito Santo? O que liga? O encanto. Um paraíso para mim, não? Então, capixaba, vamos ter um olhar mais de turista. Eles estão aqui visitando e morando no Brasil, conseguem perceber encantos que o Espírito Santo possui e que você, de repente, ainda não reparou, sabe? Eu vejo muito isso na Terceira Ponte. Eu fico muito a pena das pessoas que passam pela Terceira Ponte olhando para o Facebook, sabe? Se ela olhasse para o lado, ela conseguia enxergar belezas tão diferenciadas. O mesmo lugar, sob luzes diferentes do mesmo dia, torna-se novamente altamente encantador. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para o segundo bloco com mais Triálogo. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está conversando sobre a visão que os estrangeiros tinham do Brasil e qual passaram a ter depois que chegaram aqui. A gente tem a Dália, que veio da Rússia, e também o Ernesto Guevara, ele que veio do Peru e está entre nós aí há 9 anos, os dois há 9 anos aqui com a gente. Dália, o que você sabia sobre o Brasil quando você ainda estava na Rússia? Pouco, mas não tão pouco igual as pessoas no vídeo. Eu sabia da aula de geografia do capital, idioma, floresta tropical. Na Rússia a gente chamava, e ainda chama Brasil, floresta tropical do Brasil, pulmão do planeta, para você ter ideia. Porque dá oxigênio para praticamente o planeta inteiro, muito importante para o mundo. Depois, outra fonte era novela brasileira. A novela primeira foi Escrava Isaura. Escrava Isaura. Com Lucélia Santos ainda. Sim, sim. E depois algumas outras, Clone, Terra Nostra, música brasileira. Meu pai toca violão e ele adora bossa nova. Quem chegava lá? Eu te amo? Tom Jobim. Não. Chega música boa, essa música boa. Tom Jobim, samba, bossa nova, um pouco de MPB. Cinema? Isso. Cinema, Cidade de Deus. Cidade de Deus, chegou. E alguns livros, Paulo Coelho, mas o que eu mais gosto, Jorge Amado. Jorge Amado chegava lá para vocês? Jorge Amado era, na minha época, leitura obrigatória escolar. A gente lia Capitães de Areia, depois eu li Dona Flora e Seus Dois Maridos. E Jorge Amado, ele dá algumas, na verdade, muitas informações sobre vida do Brasil. Salvador, Nordeste. Até lembro que tinha algo sobre acarajé, que eu fiquei curiosa naquela época, mas provei só aqui no Brasil. E como é que foi a experiência? Como acarajé? Eu adoro. Eu adoro. Inclusive, quando eu fui conhecer Salvador, eu fiz questão de comer acarajé naquelas baianas famosas, acarajé da Dinha. Maravilhoso, eu adoro. E no seu caso, Ernesto, o que você sabia sobre o Brasil antes de estar aqui? Yo creo que la barrera para nosotros es un poco menos, ¿no? Porque somos sudamericanos, ¿no? Y Brasil siempre ha sido un país muy conocido de futebol, carnaval. Futebol, qual o nome do futebol que chegava forte para vocês lá na época? ¿El time? Time, jogador. Pelé yo creo que es uno de los mayores jugadores del mundo, ¿no? Y bastantes times que llegaron a do Perú, Taça Libertadores, Copas Sudamericanas, ¿no? Novela chegava lá também? Chegava.
chegava, por exemplo, o Vale Tudo, não? Vale Tudo, um grande clássico de 1989, Isso. 88, alguma coisa Eu assim. olhava a minha mamã assistir esse tipo de novelas, não? Gostava. Eu, como estávamos comentando... Você descobriu quem matou Odete Roitman? Eu não descobri, eu não cheguei a olhar o final. Não? E, assim como estávamos comentando nós outros, Música, alguém que chegava de música para você? eu creio que chegou Roberto Carlos, mais de uma época mais clássica brasileira, não? Paralamas de Sucesso, não? Paralamas fez uma carreira internacional, Isso. Muito, sul-americana, muito forte, Isso. né? Xuxa chegou para vocês lá também? Eu creio que Xuxa foi uma das rainhas de Sudamérica, não? Não lo acho só o Brasil, não? Sim. Também foi parte de nós outros, não? E não só, também chegou Axé Bahia, por exemplo, hizo furor em meu país, não? O Axé também Axé Bahia é um grupo, não? Agora, que fez muito show, vendeu muito no Peru. Bacana. E Brasil, somos hermanos em realidade, não? Sino que de repente um hermano que fala diferente, não? Exato. Solo isso é a barreira de nós, não? Deveria, ao menos ser só isso. Não Acaba deve haver tendo barreira. outras questões. Dária, e o que te surpreendeu? Você chegou aqui, poxa, eu pensei que era desse jeito e não é. Eu vim com cabeça aberta, eu não tinha, assim, imagem do Brasil. Eu não acho certo viajar com uma imagem já pronta na cabeça, sim. Mas eu achava que seria mais exótico, mais difícil de me adaptar. E selva, não foi. Vivia na selva? Não, eu achava que seria totalmente diferente da minha vida e não foi. Foi mais, assim, parecido, na verdade. Tem coisas, claro, exóticas, como frutas, tanta variedade que eu adoro também. Que fruta mais chamou a atenção? Lá a gente tem, por exemplo, manga, banana, mas não tem 100 espécies de manga, 100 espécies de banana, tem uma. Papaya, mamão, essas coisas, várias frutas, não, frutas tipo cupuaçu, essas exóticas, lá não tem. Cupuaçu, umbu, carambola. Carambola, eu adoro frutas, suco de frutas, comida. Eu achava que eu teria dificuldade em me acostumar com comida e não tive dificuldade nenhuma. E sobre os brasileiros, o que te surpreendeu ao chegar aqui? Eu acho o fato das pessoas serem muito receptivas. Eu fui acolhida pela família do meu marido, amigos dele, imediatamente. Era parecido com o que você via nas novelas? Sim! Por incrível que pareça, sim. Pessoas muito receptivas, muito boas e tratam estrangeiros, pessoas de fora muito bem. Eu não tive dificuldade de me adaptar. Pessoas sempre me ajudavam, até para aprender o idioma, que não foi fácil. Pessoas me ensinavam, quando eu corrigiam, mas assim, de uma maneira... assim é melhor, ninguém ri de mim. Te ensinaram palavrões aqui? Claro, mas já desconfia desde o começo. Não vou falar isso, não. E no seu caso, Ernesto, o que te surpreendeu no Brasil? Você chegou aqui que você achou, eu pensava que era isso e não era? Creo que había una situación mítica en un inicio, ¿no? De que nosotros, la primera barrera, como estaba comentando, el idioma, ¿no? Segundo, brasilero es una persona muy receptiva. Yo encontré Brasil dividido de repente en varios estados, ¿no? El de la costa es diferente al de centro-oeste, un poco más fechado de repente de la costa, más abierto el de centro-oeste, ¿no? Más abierto. Entonces, en ese sentido, pero Brasil en sí, ¿no? Es un país muy receptivo. A comida, muy similar a la de nós. Encontramos un feijão, encontramos un arroz, encontramos un peixe, encontramos una carne boa, ¿no? Entonces, donde nosotros no tenemos diferencia de la comida, ¿no? E nessa questão da culinária também tem algumas coisas muito exóticas, como por exemplo, feijoada. Feijoada. Muito bom. Eu gosto. Eu acho um pouco pesado esse calor. Mas quem vê toma um susto, né, naquela. Eu nunca comi muita feijoada. Eu gosto de outras coisas na culinária brasileira, não exatamente feijoada. Acho pesado no calor. Eu adoro moqueca capixaba, acarajé, comida mineira, feijão tropeiro. Cachaça? Não, uma caipirinha de vez em quando muito fraca. Meus amigos
riem de mim porque eu tomo caipirinha muito fraca. Cachaça, não. Apreciador de uma cachaça, como é que é? Pessoa. A cachaça, por ejemplo, ¿no? Una cachaça destilada muito boa, ¿no? Es diferente a otro tipo de cachaça, ¿no? Pero yo más gosté de Brasil, por ejemplo, un vino, ¿no? Un vino do sur, por ejemplo, diferente, ¿no? De otro sistema, ¿no? Y en comida, ¿no? Sí. No sé, soy fanático do caranguejo, ¿no? Também, ¿no? Caranguejo? É um marisco, não? Ele é exótico. Caranguejo, para quem é de fora ver aquilo lá, só que aqui no peludo Brasil, e tal, não sei o que, é meio só estranho. aqui no Brasil. Eu vou pedir licença a vocês, que eu vou chamar um quadro aqui, que é da nossa consultora em desenvolvimento pessoal, a Luísa, e eu queria ver qual é a dica que ela vai trazer pra gente. E aí, Luísa, o que você traz pra gente? Oi, Fábio. Na dica de hoje, eu vou contar uma historinha. Eu vim de uma família muito grande, uma família muito simples, e eu me lembro que durante toda a minha infância, quando a gente mudava de uma casa para outra, meu pai sempre fazia questão de colocar na porta lá de casa um toco. E esse toco, às vezes, era motivo de discussão entre papai e mamãe, porque a mamãe não achava muito significado em ter um toco. E eu comecei a prestar atenção nisso. E, na realidade, esse toco ele tinha um significado muito importante, porque ficava bem na entrada da porta. E quando as pessoas chegavam na minha casa, elas deixavam tudo no toco. Deixavam, às vezes, um agasalho, deixavam sombrinha, deixavam a sandália. E as pessoas entravam na minha casa prontas assim para estar recebendo o que a minha casa oferecia. E pensando nisso, é importante também quando nós estamos desenvolvendo um papel fora de casa, seja de gestor, seja de professor, que a gente também chegue em casa e deixa todo o cansaço lá, deixa o nosso papel lá, porque não dá para você chegar em casa com o mesmo papel de gestor, né, de repente com a sua esposa ou seus filhos. É importante a gente imaginar que tem algum toco ali para que você mude de papel, para que você também chegue nos ambientes aberto para desfrutar daquele ambiente. Fica aí a dica, imagine um toco para que você seja ainda mais feliz. Obrigado, Luísa. Muito importante a sua dica, qualidade na atenção, de fato, é tudo. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui na nosso triálogo, na nossa conversa internacional hoje, e a gente volta no próximo bloco e vou fazer um desafio para vocês pensarem rápido no próximo bloco. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre a impressão dos estrangeiros sobre o Brasil. Agora a gente vai fazer o quadro Melhor de 3 e vocês têm que pensar rápido e dar uma resposta aqui, tá bom? Solta a vinheta. Então, para vocês escolherem então, Carnaval, Caipirinha ou Havaianas? Carnaval. Por quê? Eu gosto muito de carnaval de rua. Também assisti a escola de samba, mas eu adoro carnaval de rua do Rio de Janeiro, que eu já participei 2 anos. E aqui de Vitória, Vila Velha. Fantasia, todo mundo feliz. De Havaiana no pé, né? Carnaval, Caipirinha ou Havaiana? Eu também seria carnaval. Carnaval também? É. Eu prefiro Caipirinha, inclusive eu tomei uma antes de gravar. Vamos lá. Próxima. Rio, São Paulo ou Espírito Santo? Difícil. Mas Espírito Santo. Espírito Santo. Eu adoro o Rio. São Paulo conheci, mas assim, não muito. Adoro Rio de Janeiro, acho lindo, mas para morar Espírito Santo. Ernesto? Espírito Santo. Conhece o Rio e São Paulo? Eu conheço, não, mas eu prefiro o sistema de vocês, não? Já me estou adaptando a ser um pouco... Espírito Santo é uma potência para mim em praias, geografia muito bonito. Também fico com o Espírito Santo, que é a versão melhorada do Rio de Janeiro. Isso. Pelé, Maradona ou Júnior Baiano? Aí. Eu não conheço o último. Pelé, claro, Pelé. claro. É o Pelé. Pelé. Claro. Aunque também sou fanático de Maradona, não? O futebol argentino também faz parte do sistema, não, de futebol, não? Mas eu prefiro Pelé. Eu fico com o Júnior Baiano, você precisa conhecer, é um zagueiro de um talento fora do comum, de uma amabilidade. Inclusive, eu queria que o editor colocasse nesse instante um dos gestos afetuosos de Júnior Baiano.
Ele é júnior baiano, com categoria de sobra. Ele raramente dava carrinhos e poucas vezes foi expulso na carreira, como nesse lance, onde claramente leva uma mordida criminosa no cotovelo. Roberto Carlos, Caetano Veloso ou Wesley Safadão? Caetano Veloso. Wesley Safadão, não? Não é meu tipo de música. Valendo. Eu prefiro o som mais clássico, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Sí. Mas, ¿Alguma música de Roberto Carlos? por exemplo, que pode ser? Não lembro muito bem, não? Alguma música do Caetano? Eu não vou lembrar agora de cabeça e tenho vergonha de cantar. Você não quer isso no seu programa. Esqueci, não disse, né? Wesley Safadão, esse talento da nossa cultura, talento latente, talento de exportação, só 1%. Aí, amigo, ia falar. Próximo. Escrava Isaura, Avenida Brasil ou A Usurpadora? Escrava Isaura, com certeza. Escrava Isaura. É a primeira que eu assisti quando era criança ainda, é a mais clássica de todas. E alguma coisa te chamou a atenção nela? Eu não lembro muito bem o que acontece, mas eu lembro dos personagens, a Escrava Isaura, que emocionava o país inteiro. Sério? E pessoas choravam chegando em casa depois do trabalho, que era mais difícil do que dela, mas pessoas choravam por ela. E isso é mágico, né? Você imaginar que uma história escrita no Brasil conseguiu chegar na Rússia e emocionar as pessoas da mesma forma tão impactante. E até hoje tem ditado, eu trabalho igual Escrava Isaura. A gente fala isso. Sim, todo mundo conhece. Que maravilha, cara. Ernesto? Eu prefiro a Avenida Brasil, não? Avenida Brasil. Gosto ver o Brasil de um sistema. Claro, eu gosto o Brasil encarado de um sistema diferente, não um clássico em si, não? Brasil moderno, não? Brasil de Olimpiadas, Brasil futuro, não? Um pouco encarar a nova juventude, não? Já nós outros, é o Brasil bom para mim, não? Eu vou divergir de vocês. Eu acho que A Usurpadora é um grande clássico das telenovelas. É de uma interpretação fora do comum, os enquadramentos, então, aquele suspense que eles criavam de uma forma tão sagaz, sabe? Deve ser registrado para a nossa história. Dália, muito obrigado por você ter vindo. Fiquei muito feliz em te conhecer. Muito obrigada. E conhecer a sua visão sobre o Brasil. Muito legal mesmo. Se alguém que está te vendo e quer aula de inglês ou quer aula de russo. Sim, estou nas redes sociais, Degustação Facebook. de vodka. Sim, também, quem sabe. Estou nas redes sociais, Facebook, é só me procurar. Está aqui o Facebook dela, você pode fazer o contato. Possibilidade de aprender um novo idioma. Ernesto, convida o pessoal para ir no teu restaurante. Creo que es momento de poder encarar o poder testar una cosa diferente, ¿no? Y la única forma es ir a un restaurante peruano, ¿no? Algo clásico, ¿no? ¿Cómo es el nombre del restaurante? Cevicho. Cevicho. Fica en la avenida Fortaleza, ¿no? En Itapuã. Itapuã. Que maravilha. Los Quem está espero assistindo a gente tem desconto, né? Não, tem desconto. É o peixe marisco, o que capixaba gosta, não? Que maravilha. Obrigadão mesmo por você ter vindo. Obrigado. Gostei muito de conhecer muito também. Obrigado. Tá certo? E a você, meu muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Se você gostou do programa, pegou pela metade, não tem problema nenhum. Você pode ir lá na nossa página, imagem.tv.br/triálogo. Lá tem essa edição na íntegra e todas as outras que a gente já fez. Se você quer sugerir um tema pra gente, também é muito fácil. Você vai no facebook.com/triálogo na TV. Dá uma curtida na nossa página, deixa a sua sugestão de entrevistado, de tema, que a gente vai ter a maior satisfação em fazer um programa para atender a sua demanda. E a gente volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, com um programa inédito para você. Fica na paz e até!